Boa tarde, meu nome é Miriam, meu grupo é composto por Emily, João Paulo, Marco, é, com a disciplina de Introdução à Engenharia de Petróleo, ministrada por Rodrigo César, e a gente é da UFESA Campus Mossoró. O que é a engenharia de reservatório, né? Ela tem como seu maior objetivo fazer a retirada dos fluidos de dentro das rochas e fazendo com que os fluidos cheguem até a superfície. Ela também estuda características da litologia da jazida e também como os fluidos eles reagem dentro das rochas, né? Quais são retirados. E também tem o seu maior objetivo da produção de hidrocarbonetos com o menor custo. A importância da engenharia de reservatórios para a indústria de petróleo. A área da engenharia de reservatórios, ela aplica em diversas áreas científicas que são de suma importância para a indústria, pois ela é responsável por resolver problemas de drenagem que surgem durante o desenvolvimento e produção de reservatórios de petróleo e gás natural. Assim, o engenheiro vai gerenciar, planejar e desenvolver um modo que seja possível obter uma alta recuperação econômica. Dessa forma, essa área da engenharia de petróleo tem a responsabilidade de gerar estimativas precisas das reservas para uso em relatórios financeiros para órgãos reguladores de mercado de ações, como também tem um papel central no planejamento do desenvolvimento de campo. Assim como também o engenheiro recomenda esquemas de esgotamento de reservatórios apropriados e economicamente favoráveis, como a inundação com água ou injeção de gás para maximizar a recuperação de hidrocarbonetos. Portanto, pode-se observar que a principal importância dessa área para a indústria de petróleo é que ela tem como objetivo propor métodos para recuperar os custos na produção dos hidrocarbonetos, com o intuito de aumentar os lucros. Principais atividades do engenheiro de petróleo nessa área. Os engenheiros de reservatório utilizam tecnologia e softwares de última geração, combinada com conhecimentos práticos de diferentes áreas ambientais e técnicas. A engenharia de reservatório sempre foi uma área de conhecimento crucial para ajudar a avaliar o potencial de seus ativos de petróleo e gás, assim oferecendo serviços como modelagem numérica. É um ramo da indústria de petróleo e gás que tem por objetivo determinar as características de um reservatório de petróleo através de modelos computacionais, como tamanho, formas, tipo de rocha e propriedades petrofísicas. Por exemplo, essas características permitem-nos formar um retrato virtual de um reservatório que, após manipulações e ajustes devidos, pode tornar-se similar a um reservatório real. Principais atividades do engenheiro de petróleo nessa área. Os engenheiros de reservatório utilizam tecnologia e softwares de última geração, combinada com conhecimentos práticos de diferentes áreas ambientais e técnicas. A engenharia de reservatório sempre foi uma área de conhecimento crucial para ajudar a avaliar o potencial de seus ativos de petróleo e gás, assim oferecendo serviços como modelagem numérica. É um ramo da indústria de petróleo e gás que tem por objetivo determinar as características de um reservatório de petróleo através de modelos computacionais, como tamanho, formas, tipo de rocha e propriedades petrofísicas. Por exemplo, essas características permitem-nos formar um retrato virtual de um reservatório que, após manipulações e ajustes devidos, pode tornar-se similar a um reservatório real. O prognóstico de produção preciso permite que você preveja, planeje e otimize o rendimento e a recuperação da sua instalação. Assim, para o longo prazo, a utilização de alguns aplicativos permitirá o gerenciamento do rendimento e assegurar que o fluxograma será ajustado à variabilidade do minério. Assim, um engenheiro pode planejar as mudanças de equipamento, qualidade do produto final ou recuperação em bases semestrais. O planejamento do desenvolvimento
de um campo petrolífero pode ser entendido como o conjunto de ações necessárias para colocar o campo em produção, tais como perfurações, sistema de injeção, plataforma e entre outros. Definir uma alternativa de desenvolvimento é uma das tarefas mais importantes na área de reservatório, dado que esta definição afeta o comportamento do reservatório, decisões futuras, análises econômicas e, consequentemente, a atratividade resultante do projeto definido. Isso envolve variáveis tais como alocação, números e tipos de poços, as condições de operação características do reservatório e, inclusive, o cenário econômico. A determinação do número e localização dos poços é uma das atividades mais importantes na seleção da estratégia de produção. Testes de poços é a única técnica que examina uma porção significativa do reservatório sobre condições dinâmicas do fluxo, para determinar sua capacidade de produção e propriedade do reservatório, assim podendo mediar a evolução da pressão em poço provocada por variações de vazão. A caracterização do petróleo envolve o completo entendimento dos fluidos dos reservatórios, incluindo a composição química, propriedades físico-químicas e o comportamento dos fluidos durante as etapas de exploração e produção do petróleo. Os processos de exploração e produção submetem os fluidos do reservatório a constantes mudanças. As variações de pressão, volume e temperatura e a injeção de outros fluidos modificam o estado original do petróleo, e estas mudanças precisam ser compreendidas para o correto planejamento da produção. Para entender essas mudanças, são então aplicadas as análises de composição química do fluido, que é através de uma cromatografia gasosa, em conjunto com a análise PVT. A análise PVT é a capacidade de simular diferentes condições de pressão, volume e temperatura e verificar experimentalmente como se comportam as fases óleo e gás. Para esta determinada condição, a partir desse estudo é possível avaliar qual o impacto das variações PVT na composição química e nas propriedades dos fluidos, como densidade, viscosidade, pressão de saturação, ração gás-óleo, compressibilidade, encolhimento, dentre outros, e, portanto, caracterizar o óleo e o gás em cada condição específica. Uma das primeiras atividades a serem realizadas é o desenvolvimento de uma estratégia para alcançar a produção de maior quantidade de hidrocarbonetos possíveis, dentro dos limites físicos e econômicos existentes. A determinação dessa estratégia é tratada como um problema de otimização de alternativas para o desenvolvimento de um campo de petróleo, o qual envolve a análise do sistema de exploração, que é a determinação da disposição dos poços de petróleo e da plataforma, e um reservatório geológico a ser explorado. Então, eu me chamo Marco Antônio e irei citar algumas empresas que atuam na área da engenharia de reservatórios. A primeira é a SOAP, que ela foi fundada em 2013. Ela é uma empresa que trabalha na área de ciências e engenharia de reservatório de petróleo. Ela localiza-se em Campinas, uma importante cidade do interior do estado, e ela está a 100 quilômetros de distância da capital do estado. A sede está inserida no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, uma das mais prestigiadas universidades do Brasil. Outra empresa é a Shell, eu vou falar um pouco dela também. Ela foi fundada em Londres em 1897. Ela começou como uma pequena empresa comercial. Em 1903, ela se uniu à Royal Dutch Petroleum para se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. E a Shell está no Brasil desde 1913. Expectativas do mercado. Então, a engenharia de reservatório ela é um ramo da engenharia de petróleo, no qual aplica os princípios científicos aos problemas de drenagem que surgem durante o desenvolvimento e produção dos reservatórios de petróleo e do gás natural. E isso para obter uma alta recuperação econômica.
Algumas pesquisas nos apontam que o ramo da engenharia de petróleo, de reservatório, que são, tipo, uma está embutida na outra praticamente, elas tendem a crescer nos próximos anos. E a gente tem algumas avaliações para fazer nas reservas petrolíferas. E isso que determina o valor dos contratos de concessão da exploração de petróleo, da exploração das reservas de petróleo. E tem dois modelos que avaliam: o modelo de Paddock, Siegel e Smith, de 1988, e o modelo de Brennan e Schwartz, de 1985.